Prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesar do fardo da matéria, orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Olá, mais uma vez aqui reunidos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2 do livro Plenitude, da Joana de Ângeles. Então nós estamos estudando esse livro aqui. Hoje nós vamos falar do capítulo 2. E no capítulo 2, que tem o título Análise dos Sofrimentos, nós vamos nos demorar um pouquinho mais em algumas causas do sofrimento, No vídeo 1, nós vimos muito como é da natureza humana e como nós temos a tendência de querer evitar o sofrimento, sempre numa busca pelo prazer. Nesse capítulo 2, nós vamos ver isto, Aqui também, novamente, a Joana vai reiterar como nós ainda num processo muito infantil, dentro da nossa evolução enquanto espíritos, nós ainda queremos evitar o sofrimento, E que muitas vezes nós caímos, naquelas demandas sociais que nós estávamos falando, nessas demandas sociais que nos colocam necessidades materiais, e em nome dessas necessidades, uma casa nova, um carro novo, Nós não paramos para pensar se esta situação cabe na nossa realidade. E aí muitas vezes nós entramos sem medir as consequências dos nossos atos em situações complicadoras para a gente, Em que a gente vai ter que suar muito, vai ter que sacrificar muito para manter aquele padrão, Por que isso é importante? Porque quando nós vivemos a vida aqui na Terra muito preocupados com bens materiais, nós acabamos vivendo uma encarnação muito estressante, muito ansiosa. Não é isso que nós estamos vendo? Como as pessoas estão adoecendo justamente desses pontos. Então, eu acabo botando na vida minha energia criativa e criadora para questões materiais que talvez nem fossem tão importantes assim, trocar de carro todo ano, ter uma casa nova, Uma energia que eu poderia colocar na vida
de forma construtiva, de forma a me dedicar a coisas que sejam de fato ao meu interesse enquanto espírito, né? Para que eu possa aproveitar a minha encarnação. Então, quando as pessoas enveredam por esse caminho, geralmente elas veem que não valeu tanto a pena, né? O estresse que causa ter que trabalhar muito mais do que eu trabalharia para dar conta dessas obrigações materiais, é um peso muito grande, né? São momentos que eu poderia estar curtindo com a minha família, que eu poderia estar me dedicando a algo de aprendizado que eu gostaria de me dedicar, mas, né, que eu tô tendo que dar conta de tantas obrigações. Então é um alerta para a gente pensar, né? A Joana fala aqui pra gente que a intenção não é que a gente tenha medo da vida, de forma nenhuma. Por quê? Porque o medo da vida nos paralisa. E a vida, ela pede o nosso envolvimento constantemente, né? A atenção aqui, o alerta aqui é que a gente pare de agir de forma impulsiva, né? Correndo atrás de questões que nem são as que a gente acredita de fato, são exigências sociais. E a gente pare de agir de forma impulsiva, refletindo se realmente aquilo é importante para mim, se realmente eu preciso fazer essa aquisição, né? E eu acho que o mesmo vale para outras decisões da nossa vida que não passam apenas para as questões materiais. Às vezes a gente toma decisões na vida de forma impulsiva e nós vamos colher consequências logo adiante, né? Por exemplo, às vezes a gente vive em casamento situações muito difíceis. Casamento é uma coisa muito difícil, né? Se a gente for desistir a menor dificuldade, nós vamos desistir logo muito cedo, né? E às vezes a gente vê as pessoas saindo do casamento, porque eu não sou feliz aqui, a felicidade tá ali, né? E aí a pessoa larga a família, larga casamento e lá na frente descobre que não era tão simples assim. Por quê? A gente foge de um problema e a gente se depara com outro problema. Não é isso que a gente está compreendendo aqui, que a Joana está querendo dizer pra gente? Não adianta a gente fugir de um problema. Nós vamos encontrá-lo em alguma esquina e a gente vai ter que lidar com ele. E muitas vezes nessa fuga do problema, eu encontro outros problemas, né? Vejam, eu trouxe esse exemplo do casamento, mas eu não sou contra o divórcio, né? Muitas vezes o divórcio é necessário na vida das pessoas, às vezes elas precisam dessa etapa, cruzar essa etapa para que viver outras coisas em sua reencarnação, em sua encarnação, né? Ninguém sabe o que é o caminho que o outro deve percorrer, né? Tô só fazendo uma observação que muitas vezes a gente desiste achando que para fugir de um problema e a gente arruma às vezes um outro problema, né? Às vezes até muito maior do que o que a gente estava vivendo. Cada caso é um caso e cada pessoa está vivendo uma situação e, né, precisa ser vista com muito cuidado, certo? Bom, então a Joana vai abordar novamente esse aspecto, né, que eu acho que é sempre muito importante da gente refletir o que eu quero da minha vida de fato, né, do que é uma vida bem vivida. E ela vai trazer aqui o exemplo de Buda, que eu acho que é um exemplo muito bacana da gente recordar, porque ela vai falar como Buda acreditava que nós tínhamos que superar o sofrimento. Achei essa palavra muito interessante. Veja, ele está falando de superar, de passar por, de atravessar o problema, né? E não de abandonar o problema, né? Não de desistir do problema. Está falando de superar, que esse é o propósito da vida. Nós viemos para cá, um dos propósitos, né? Para enfrentar muitos desafios. Nós que acreditamos em reencarnação, sabemos então que a nossa vida aqui na Terra é permeada por adversidades. Então, nosso objetivo é passar por essas adversidades, né? Para que venha uma outra etapa no nosso desenvolvimento, enquanto espíritos, no amadurecimento da nossa personalidade. Cada desafio da vida que eu enfrento, eu me aprimoro, eu amplio consciência, eu aprendo mais sobre mim, sobre quem eu sou, né? Eu vou me aprimorando.
Então vejam, essas sim são aquisições para o espírito. Isso eu levo quando eu desencarnar. Aquilo que eu fiz, aquilo que eu compreendi, aquilo que eu estudei, isso é uma aquisição para a minha alma, né? As aquisições materiais que eu faço, ótimo, isso é bacana, isso mostra o quanto você trabalhou, quanto você se determinado, né? Quanto você se envolveu na vida. Porém, isso a gente não leva, né? A gente leva o que nós usamos de aspectos da nossa personalidade. Então, para essas aquisições, eu precisei de coragem, de determinação, de esforço. Isso fala do meu espírito, né? Bom, então, traz essa perspectiva, né, do que o sofrimento faz parte, então, da nossa vida aqui na Terra, e que superar os nossos desafios é importantíssimo para a nossa evolução enquanto espíritos, né? Ela vem fazendo também todo um apanhado da tecnologia, do progresso da medicina, né? No descobrir vacinas, tratamento para doenças, quanto nós progredimos cientificamente em relação às doenças mentais, né? Como houve um progresso, né? E eu vejo isso acontecer muito, como nós temos olhado para o adoecimento psíquico com mais generosidade. Nós ainda temos muitos preconceitos, né? Quando a pessoa diz que vai ao psiquiatra ou que ela faz terapia, muitas pessoas olham assim, né? Como assim? Você é doido? Nós ainda temos algumas velhas formas de olhar para o adoecimento psíquico, mas eu vejo que isso tem sido aprimorado. Mas, e é claro que sim, né, gente? Porque nós estamos adoecendo muito psiquicamente e emocionalmente. Então, é importante que a gente vá reatualizando esses velhos conceitos que nós temos sobre o adoecimento, né? De que depressão é frescura, de que ansiedade não sei o que, não cabe mais. Geralmente o que eu vejo é que quando a pessoa pensa assim, ela vai compreender, muita gente só vai compreender quando acontece com ele. Ah, Thaís, agora eu entendi, antes eu achava que era frescura, agora que é comigo eu sei como é. Então, que bom seria, né? Que bom que dá pra gente aprender sem precisar sofrer. A gente pode aprender com a dor do outro também, com o sofrimento do outro, não julgando, não tendo um olhar crítico, né? Vamos lembrar sempre que nós nunca sabemos o processo de vida do outro. Nós mal temos conhecimento do nosso, a gente está lutando para dar conta do nosso próprio processo de vida e das dores que a gente tem que dar conta. Quanto mais a gente vai dar conta de julgar a dor do outro, o processo de vida que o outro está vivendo. A gente não sabe porque ele está precisando passar por aquilo, né? Então vamos abrir a nossa cabeça, porque quando a gente abre a cabeça, a gente realmente se coloca à disposição de ajudar o outro, né? Porém, mesmo que a gente tenha alcançado algumas conquistas na área de saúde, a gente também está adoecendo de outras coisas, né? Outras doenças vão surgindo, cada dia uma coisa diferente, né? E aí ela vai apontar como esse adoecimento mental, psíquico e emocional, ele está em voga, né? E como as pessoas estão perdidas no meio de tantos acontecimentos, né, no nosso planeta nos últimos tempos. E que como a gente vai enveredando para o sexo, para a droga, para a violência, para a agressividade, né? E que os jovens são os que mais estão sofrendo, porque ainda estão desprotegidos, ainda não têm uma personalidade coesa da vida, né? Para saber lidar, para fazer saber essas separações, né? Olha, o que eu acredito, isso que estão colocando para mim como verdade, né? E como os pais precisam estar atentos a isso, né? Por exemplo, um adolescente ainda não tem condições
maturidade para lidar com tanto acesso à tecnologia, com tantas coisas que ele ouve por aí. A forma como ele entende a situação, ela é parcial. E como os pais, os adultos, precisam ajudar o jovem a compreender, a raciocinar aquilo, né? De forma a compreender melhor a situação. Porque os jovens vão ficando numa situação de perigo, de risco, né? A internet é uma porta aberta para o mundo, né? E como isso tem adoecido muitos jovens cada vez mais, com depressão, tentativas de suicídio, com os cortes, né, na pele. Então, isso é reflexo de como está o nosso mundo. Um outro ponto que eu acho que é importante a gente abordar quando a gente está falando das dores humanas, em especial, né, não só apenas nos jovens, mas nos adultos também, porque nós adultos também temos muita dificuldade de lidar com as dores né, que nós enfrentamos na vida. E como essa dificuldade nossa de lidar, né, com as dificuldades da vida, fala do nosso despreparo para a vida. Né, ainda da nossa capacidade evolutiva de lidar com as adversidades, né? Nós vemos despreparados. E aí eu faço uma pergunta assim: o que os pais podem fazer, né? Trago uma reflexão para preparar os filhos para as adversidades da vida, para resolver problemas, para fazer escolhas, né? Porque se nós adultos vamos resolvendo tudo para eles, esta geração tá muito assim, né? A minha geração que tem filhos, nós temos resolvido muito as coisas para as crianças e não deixando que as crianças se resolvam, aprendam a ter autonomia. Isso é uma questão de educação que a gente faz desde pequenininho, incentivando a resolução das coisas, né? Incentivando a criança e o adolescente a ter autonomia. Isso é uma coisa que a gente planta e ele vai colher lá na fase adulta, quando de fato as coisas da vida começarem a dar errado e ele tiver que lidar com as consequências das escolhas, né? Muitas vezes eu vejo adolescentes que já não querem fazer escolhas. O que tem embutido aí? Eu não quero fazer escolhas, eu não quero me comprometer. Eu não quero ter que escolher e depois lidar com o fato de que eu fiz uma escolha errada. Então é algo que nós precisamos estar atentos. Não tem como passar pela vida sem se envolver, e fazer escolhas é se envolver. Né? O que aconteceu com esse jovem que não foi se preparando ao longo da vida para isso? Porque mesmo quando a gente é criança, a gente vai fazendo escolha. Eu não quero ir com esse sapato, eu quero ir com esse. Pequenas coisas. Né? Então, algo para a gente refletir, como isso precisa ser cultivado nos filhos, né? Para o bem deles, né? Para que estejam preparados. E como, gente, é importante nós darmos uma educação baseada na moral, nos valores humanos. Né? Como é importante a gente ensinar isso em casa. Antigamente, quando eu era criança, a gente ia muito para evangelização infantil. Já tem 2 anos que nós não temos evangelização, né? Algumas casas foram fazendo essas evangelizações online. E como é importante a gente resgatar isso. São valores. A gente precisa, como pais, ensinar para os filhos sobre Deus. Esse é o nosso papel enquanto pais. Quando os filhos crescem, eles naturalmente vão fazendo as escolhas deles, né? Vão para outras religiões, ou enfim. Mas o importante é que nós fizemos o nosso papel, né? E isso é um alerta, isso prepara as pessoas para as adversidades da vida. Quando eu não acredito em Deus, quando eu não tenho uma fé estabelecida em mim, né? Que pode ser desenvolvida ao longo da vida, diante de um sofrimento, diante de uma dor, eu vou sucumbir com muito mais facilidade. Porque como é que eu vou sentir que eu dou conta? Se não existe ninguém comigo, se não existe nada, se não existe uma explicação para esse sofrimento que eu estou vivendo. E não é uma explicação humana,
Porque vocês sabem, nós sabemos, muitas vezes estamos diante de situações na vida que a gente não tem uma explicação lógica, racional, objetiva. A única coisa que a gente tem é a fé para nos sustentar. Não é assim? Então, esta fé, esse sentimento de que existe algo maior do que eu, que me sustenta num momento de dificuldade, que eu me sinto que eu não estou sozinha, essa fé vem da certeza da existência de algo superior, de algo que me protege e me acompanha, né? E me dá acalento. Isto é recurso interno. Eu tenho Deus dentro de mim, eu cresço acreditando que Deus mora em mim e vejo Deus em todas as coisas e em todas as situações, inclusive nas que são de dor. Porque sei que nada é por acaso, porque sei que neste sofrimento Deus está me amparando. Eu tenho Jesus como modelo e guia. Percebam o suporte que a gente dá para os filhos e como a gente se sente acolhido também como adultos. Isso é fundamental para o desenvolvimento, né? Isso é preparar o ser, né, para a sua encarnação e para os desafios que ele vai ter que enfrentar. Extremamente importante. E aí que outro ponto muito importante que é, por que diante das adversidades da vida a gente não sabe se acalmar, a gente se desespera, né? Tem pessoas que têm muita dificuldade em momentos de crise de manter o equilíbrio, de manter a consciência clara. Pera lá, deixa eu dar uma respirada e lidar com esse problema, né? Talvez seja uma dificuldade do espírito mesmo, ou talvez nesta vida ele também não aprendeu ainda a se autorregular, a se autocomandar, conduzir, né? Porque se diante do problema eu me cego, fico desnorteada, eu vou ficar parecendo uma barata tonta e não vou conseguir dar conta de resolver nenhuma questão, né? Como isso é muito importante quando a gente está falando também de desenvolvimento, de educação, né? Quando eu, adulta, sei me acalmar diante de um problema, eu sei ensinar isso para os meus filhos, né? Eu sei passar isso para uma criança. Olha, não se desespere. Você tá com um problema, mas como é que nós vamos resolver? Fazer a criança parar para pensar, para raciocinar, ajudá-la a conduzir a resolução do problema, né? E isso que eu tô falando, né, olhando para a educação, também serve para nós adultos. Se eu ainda não sei fazer isso, eu preciso começar a fazer. Nós temos várias gerações de adultos que não aprenderam sobre emoções, não aprenderam a se reorganizar diante de um sofrimento, diante de uma dificuldade. Nunca é tarde. Provavelmente, se não aprenderam, é porque os pais também não aprenderam. É um ciclo, né? Nós estamos na era das emoções, então hoje falar disso é muito mais propício, é muito mais fácil, né? Então aprenda agora. Tá tudo bem se os seus pais não sabiam, né? Você agora é adulto e você pode fazer por você, né? Aprender a me acalmar, aprender a respirar, aprender a identificar o que me costuma botar no centro, o que me organiza. É uma música, é ler um trecho de um livro edificante, é fazer uma oração. Nós precisamos ir desenvolvendo estratégias que nos ajudem nesse momento, certo? Façam a experiência aí com vocês, porque esse caminho é único, né? Joana vai falar aqui também nesse capítulo, belíssimo, vale a pena ler quem tiver disposição, disponibilidade, que nada substitui a própria leitura, né, gente? Ela vai falar muito da doença. Como a doença, ela é um desequilíbrio energético. Nossa energia está em desequilíbrio pelas dificuldades da vida, porque eu não sei lidar com elas, então aquilo já me desequilibra, eu tô com um problema, não sei como resolver, eu fico desesperado. Quando nós também mergulhamos nos sentimentos negativos desenfreadamente, sem um objetivo claro, simplesmente nos entregamos para o furacão,
né? Quando nós mergulhamos nessas energias deletérias, nós baixamos a imunidade do nosso corpo. Isso é científico. Se eu fico presa na raiva, por exemplo, num furacão louco que está me arrastando, não estou aprendendo nada com aquilo, eu estou só contaminando meu organismo, né? E abrindo brecha para as doenças. É assim que eu baixo o meu sistema imunológico, é assim que os vírus e as bactérias chegam e eu adoeço. Aí o que acontece? A gente toma um remédio, melhora, mas resolveu a causa? Não, a causa sou eu. A causa é o meu desequilíbrio, a minha dificuldade de lidar com as adversidades da vida, de lidar com os meus sentimentos. Então eu vou melhorar, mas depois isso pode acontecer novamente. Que o remédio não cura minha alma. O que cura minha alma é o meu esforço, é a minha determinação, né? De fazer diferente, de aprender. Então por isso que nós ficamos muitas vezes nesse ciclo, né, de adoecimento. E o contrário também é verdadeiro. Quando eu aprendo a me harmonizar, eu usei a palavra mais cedo, autorregular, quando eu aprendo a me conhecer, quando eu olho para mim, quando eu começo a me conhecer e falo, opa, olha eu entrando no furacão, olha eu entrando aqui no umbral dentro de mim, deixa eu sair daqui. Quando eu consigo fazer esse movimento e mudar a minha sintonia, mudar os meus pensamentos que estavam ruins para pensamentos positivos, né? Quando eu consigo fazer essa volta para enfrentar a vida como ela é, sem ilusões, né? Enfrentar a vida como ela é. Eu também faço o contrário, também reorganizo as minhas energias e mudo a minha energia para uma energia positiva, uma energia de saúde. Percebam? Então a doença, ela é um reflexo do que eu estou fazendo comigo mesma a nível de pensamento e a nível de sentimentos. Não é à toa que a gente tem uma infinidade de doenças psicossomáticas, doenças que a gente somatizou por causa do nosso pensamento, por causa do nosso sentimento, né? Então, da mesma forma que eu tenho o poder de me adoecer, eu tenho o poder de me curar. Vós sois deuses. Jesus já disse. Então, a gente precisa começar a acreditar nisso, botar isso em prática. O que eu quero para mim? O que eu vou vibrar na minha vida? Lembrando que tudo que a gente vibra está aqui no nosso perispírito, está no nosso campo e também está no nosso corpo físico. Tá tudo junto, gente. Né? Se eu machuco o meu perispírito, me machuco, se minha alma está fragilizada, eu vou fragilizar o meu corpo físico também, e é a minha morada. Sem esse corpo aqui, eu desencarno e volto a ser um espírito. A gente precisa cuidar da gente, né? Então, a gente cuida da gente malhando, comendo bem, mas também cuidando dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, certo? Muito cuidado, então, com esse esticar aborrecimentos na vida. A gente precisa deixar as coisas durarem o tempo que elas precisam durar. Se a gente se agarra aos aborrecimentos, a vida vai ficando muito mais difícil, né? Vamos deixar fluir mais as coisas. A gente não controla tudo, né? Muito menos a decisão que os outros tomam para a própria vida que respingam na nossa. A gente tem que saber se proteger, né? Eu sei que é tem que ter muito, eu sei que é difícil lidar com tudo isso no dia a dia, e é para todos nós. Mas a gente precisa aprender a se proteger, aprender a não arrastar mais do que o necessário as nossas dores. A gente às vezes arrasta demais, né? Por quê? Porque a gente é orgulhoso, porque a gente é vaidoso, muitas vezes as pessoas ferem o nosso ego, né? A gente já nem gosta tanto assim daquela pessoa, mas mexeu no nosso ego, e aí a gente arrasta o sofrimento, não é assim? Por muito mais do que o necessário. E quando a gente faz isso, além de causar todos esses prejuízos, né, que nós falamos até aqui, a gente impede a vida de fluir. A gente impede de Jesus ser bom conosco. E a gente esquece de pensar, o que será que a vida tem para mim depois dessa perda? O que
será que vai surgir? Porque Deus nunca fecha uma porta sem abrir uma janela, né? E se a gente não tiver curiosidade para deixar a vida seguir, largar a mão do velho para esperar o novo vir, a gente vai ficar parado, remoendo, sofrendo, né? Perdendo o tempo da encarnação. Né? Um tempo que a gente podia estar sendo feliz, a gente podia estar sendo grato à vida, alegre. Porque observem, geralmente quando a gente acaba de enfrentar um grande problema na vida, vem sempre alguma coisa legal depois. Alguma coisa pra gente aprender, né? Porque é o fluxo da vida. Geralmente quando encerra uma etapa da nossa vida, é porque vem outra. Né? E a gente precisa manter a curiosidade do que está por vir. Manter a mente em perspectiva. Né? Bom, esse foi o capítulo 2 do livro Plenitude, espero que vocês tenham gostado. Achei que foram boas reflexões que a Joana nos trouxe e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Deus, nosso Criador, nesse momento em que nossos espíritos se enchem de paz e amor, diante das lições passadas por nossa irmã querida, queremos novamente pedir a sua bênção, enviando a todos nós energias de paz e amor, e que essas vibrações amorosas possam cair sobre todos nós, como uma cascata de luz, lavando nossas almas, retirando de nós as manchas de nossos erros do presente e passado. Jesus, mais uma vez agradecemos pela vossa assistência amorosa, que junto a de nossos anjos protetores nos chegam, trazendo-nos a cura para as nossas necessidades físicas e espirituais. Que nesse momento, nossos irmãos em suas residências possam receber a fluidificação de suas águas, recebendo as energias que irão equilibrá-los e curá-los. Que onde estiverem, cada um deles, neste momento, possam também receber o passe magnético, em forma de luz, nas cores brancas, azuis, verdes e amarelas. Finalizamos, Senhor Jesus, com a oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja.